Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num momento de avanços e de desesperos. Os avanços, obviamente, estão no universo ao qual pessoas como você e eu habitamos, no mundo real, no Brasil de verdade, na realidade concreta. E o desespero está nesse campo ilusório do universo paralelo da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, que se conecta também com outros universos paralelos, se a gente puder dizer assim. Os jornais do mundo inteiro estão repercutindo, e no Brasil não poderia ser diferente, tudo aquilo que nós vimos no dia de ontem. A entrega dos reféns pelo Hamas e também a libertação de quase ou mais de 2.000 prisioneiros que Israel tinha em seu poder. Então as cenas foram muito emocionantes, estão girando ao redor do mundo inteiro, e agora as reflexões estão baseadas no que acontecerá no dia seguinte. Há muitas situações aí que estão repletas de interrogações e muita gente querendo tirar proveito no meio dessa história toda. E aqui no Brasil, qual será a repercussão, né? Bom, os jornais aqui do Brasil hoje estão colocando em destaque. Folha de São Paulo. Hamas libera reféns após 738 dias e acordo de cessar-fogo é assinado. O Estado de São Paulo. Israel e Hamas trocam 20 reféns por 2.000 presos. Trump vê fim da guerra. O Globo. Israel recebe últimos 20 reféns e líderes mundiais endossam plano de Trump. Todos os jornais do Brasil, até os jornais que têm pautas mais locais, estão colocando também esse fato em destaque. O Estado de Minas, o Tempo, Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, os jornais do Brasil inteiro, Correio do Povo, enfim, todos os jornais, né? O Valor, o Dia aqui do Rio de Janeiro, os jornais da Bahia, de Brasília, todos os jornais estão tratando esse assunto com o destaque que merece. E aqui no Brasil, as reflexões ao redor dessa história se confundem com coisas da nossa vida concreta. Hoje, por exemplo, continua no Supremo Tribunal Federal o julgamento de uma parcela da Orcrim de Bolsonaro. Como nós todos vimos, não adiantou essa gente desesperada fazer todo tipo de campanha, ameaças e contarem uma série de mentiras, intoxicarem também uma parcela muito importante da sociedade brasileira, porque o ministro Alexandre de Moraes segue reto e continua confirmando a ida para a cadeia dessa Orcrim toda que esteve à frente do nosso país e ameaçou de fato a democracia. A manchete do Poder 360. Moraes faz brincadeira ao rebater a alegação de parcialidade. Ministro diz que não poderia faltar o argumento de que ele está sendo parcial. Deu a declaração ao relembrar as alegações finais da defesa do réu Ailton Moraes Barros. Porque uma das estratégias desses criminosos todos, depois de terem ameaçado tanto o ministro Alexandre de Moraes, outros ministros da Suprema Corte, é torná-los suspeitos, impedidos de julgarem, como se isso fosse permitido pelo ordenamento jurídico aqui no nosso país, coisa que não é, porque senão todo mundo já sabe esse argumento, né? Bastava para um criminoso ameaçar um magistrado, ter uma pendenga com o magistrado, que esse magistrado não poderia julgar mais o criminoso. Pô, acabaria a justiça. Então, isso aí já está descartado e o ministro fez uma brincadeira com isso, mostrando que o humor dele está inabalado. Ele continua com passos firmes, com toda essa gente falando lei magnífica, não sei o quê, enfim, Trump, sanções contra o Brasil, está indo todo mundo para a cadeia. E ontem ele deu mais uma lapada em Bolsonaro, não permitindo que ele tenha algum tipo de possibilidade, com uma liberdade já condenado, né, ele está cumprindo a medida cautelar, para que ele não tivesse mais a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica e não tivesse mais na prisão domiciliar. É óbvio que ele irá fugir se isso acontecer. Todo mundo sabe disso e foi o risco que a PGR colocou. Agora tem um aspecto positivo para a defesa de Bolsonaro que eles não estão relevando, né? Cada dia que o Bolsonaro já está fora de circulação é um dia que vai abater da pena dele. Então já está, tecnicamente, já vai abater. Então quanto mais ele puder já ir curtindo essa cadeia domiciliar, vai abater lá no final, né? Então, já que não vai acontecer absolutamente nada para alterar essa realidade. Lula exonera indicados do Centrão após derrubada de MP no Congresso, mas preserva filiados de Lira. Gente, olha só, nós comentamos isso aqui desde o começo, né? O Lula foi eleito com um capital político muito grande, 60 milhões de votos. E quem somos nós aqui para tentar dar algum tipo de conselho para o presidente da República? Mas eu acho que todo mundo que está no entorno poderia ter ajudado mais, para que o governo não ficasse se sentindo tão emparedado por essa gente bandida do Centrão e o bolsonarismo no Congresso Nacional. Tinha que mostrar, olha,
Seguinte, ó, a foto é essa aqui, das pessoas subindo comigo na rampa. O resultado foi esse aqui, ó, mais de 60 milhões de votos. Então vocês têm que respeitar isso também. Agora, o presidente ele tem feito a política de alianças, de conversas, mas não está funcionando, porque essa gente, nós já sabemos o DNA deles. Eles querem se locupletar e querem dar rasteira na primeira oportunidade que eles tiverem no governo, de plantão, para poder colocar um outro governo que seja mais servil, ou seja, servil, seja um governo bandido, um governo antipatriótico, como foi o governo de Bolsonaro / Paulo Guedes. A gente nunca pode esquecer da criatura. Análise. Atrito de Ciro Nogueira e Eduardo Bolsonaro expõe racha na direita. Gente, eu comentei com vocês esses dias, né? O Dudu Bananinha, aliás, o Bolsonaro, ele terá que apoiar quem o Centrão determinar. Não vai ter alternativa, estou falando isso com vocês aqui durante esse tempo todo. E o Dudu Bananinha vai acabar, quando o pai se pronunciar, que vai ser uma coisa vexatória para ele vai ter que aderir. Ele vai rachar com o pai? Vai brigar com o pai? Eu acho difícil. Podem ter bate-boca ali, ele pode até fazer beicinho, mas vai entrar nessa, ele vai acabar apoiando tudo aquilo que o Centrão, Ciro Nogueira e Arthur Lira determinarem. O vexame para o Dudu Bananinha está tão grande, a desmoralização dele, que virou até manchete aqui, até destaque aqui no estado de Minas, essa notícia aqui. Danilo Gentili sobre Eduardo Bolsonaro. Camisa 10 do Lula. O humorista debocha de ações do deputado nos Estados Unidos e sugere que ele acabou fortalecendo a imagem do presidente Lula. E aí fez a montagem aqui do Dudu Bananinha. Chorando, né? Com uma inscrição em inglês aqui no bonezinho, né? I made Lula great again, quer dizer, eu estou fazendo o Lula grande novamente, né? Enfim, é o destino dessas criaturas todas. E essa cisânia na direita, extrema-direita, está hoje refletida também pela coluna aqui da Andréa Sadi, que fala exatamente o que nós comentamos aqui. Vou compartilhar com vocês, vamos lá. O senador Ciro Nogueira fez publicamente não é nada diferente do que ele e outros líderes do Centrão vêm falando, vêm repetindo nos bastidores. Eles estão riscando o chão para dizer para a família Bolsonaro o seguinte: ó, daqui para frente, quem vai tocar a política somos nós profissionais, porque vocês já atrapalharam demais. Não vão fazer isso com o pai, Jair Bolsonaro. Já falei aqui algumas vezes que eles topam carregar Bolsonaro no sentido de ser um cabo eleitoral, mas não querem de jeito nenhum um Bolsonaro na chapa. Nem que seja na vice, como a família Bolsonaro quer impor a turma da direita. Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, já disseram várias vezes, Valdemar já disse que quem tem voto é o pai, não é o filho, e é um recado do Centrão, de forma pública, depois de várias tentativas de tentar enquadrar Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro já ouviu emissários, interlocutores do pai, e já disse várias vezes que não recua, só dobra a aposta. Então, diante desse quadro, não restou outra saída para o Centrão, a não ser deixar pública a sua insatisfação, a sua irritação, e agora mostrando que eles vão tocar essa articulação daqui para frente, de olho em 2026. E o cara é o Tarcísio, gente. Pode anotar, não tem outro. Eles vão apostar com o Tarcísio, enfim. E muitas pessoas perguntam, mas o Tarcísio abriria mão de disputar as eleições em São Paulo, e se ele perdesse? Bom, se ele perder, ele vai voltar para de onde ele surgiu, ou seja, para o nada, né? Ou quase nada. Então, enfim, é um passageiro que veio nesse cometa da insanidade, das catacumbas do ostracismo. Enfim, então ele já está no lucro. Então, para ele ser um pau-mandado para disputar uma eleição presidencial, já que ele não tem vontade própria, ele representa a mesma coisa que Milei representa na Argentina, enfim, que outros paus-mandados representaram em outros países, como o Bolsonaro aqui no nosso país. Então, ele seria mais um pau-mandado com a capacidade de comer arroz e feijão com talheres de uma maneira mais educada do que o seu padrinho político, né? E na Argentina, gente, está acontecendo o seguinte, as coisas se conectam, porque a Argentina passou a ser um modelo para a extrema-direita aqui no Brasil, são inúmeras as imagens de Dudu Bananinha abraçando o Milei, e de dando medalha para o Milei, e o Bolsonaro mandando vídeo para o Milei, recebendo o livro do Milei, enfim. E o poder econômico do nosso país, os editoriais dos jornalões também elogiaram muito o que o Milei está fazendo, ou seja, a destruição de direitos sociais na Argentina. E hoje o Milei está indo para os Estados Unidos e os jornais independentes estão colocando esse encontro como o dia da entrega. O dia da entrega, porque o Milei topa tudo para se dar bem,
né, mais um desses espantalhos que chegaram ao poder. Ele é uma espécie de pau-mandado do famoso sistema, né? Mas ele sim de verdade, o sistema econômico, o rentismo internacional que está querendo saquear a Argentina. Os colunistas todos estão dizendo: Milei vendeu o país por moeda. A questão é como o povo argentino reagirá em relação a isso e qual o efeito eleitoral que isso terá na Argentina. Eu fiz aqui um debate muito interessante com o Bruno Lima Rocha aqui no nosso portal. Se você não assistiu, assista, e vamos voltar a essa temática novamente, porque ela nos interessa muito, gente. O que está acontecendo na Argentina é uma espécie de laboratório daquilo que, um experimento daquilo que a extrema-direita, o mercado, o poder econômico, o rentismo querem fazer ou pretendiam fazer aqui no nosso país. Então vai ser muito importante a gente observar o que está acontecendo na Argentina, torcer para que haja uma derrota desse modelo e que Milei seja colocado para fora o mais rapidamente possível lá pelo povo argentino, para que aqui no Brasil a gente tenha argumentos para dizer, olha, está vendo que essa gente fica pregoando por todos os lados? Fracassou. Isso se somará ao fracasso dos argumentos que eles usaram durante tanto tempo para deixar as pessoas do nosso país com medo. O pânico moral, o pânico sexual, o pânico religioso, o pânico econômico, o pânico político, e os medos que eles jogaram o tempo todo e que as pessoas começam a perceberem paulatinamente que estavam sendo enganadas, o discurso não bate. Essa gente vai querer requentar discursos de novo, de ideologia de gênero, de banheiro unissex, vem com essa palhaçada. Percebam só o que está acontecendo com a extrema-direita, gente. Eles estão totalmente perdidos. E nós, do campo progressista, temos que aproveitar para consolidar cada vez mais ideias progressistas. Mostrar para a sociedade brasileira como essa gente mentiu, como eles são bandidos, eles são estelionatários. Eles não têm princípios, eles querem se locupletar pessoalmente e dentro desse princípio, que é o máximo deles, né, cada um por si, enfim, eles acabam funcionando também como uma grande mola propulsora desse modelo tão injusto que a gente tem em várias partes do mundo e aqui no Brasil também que a gente tem e que nós lutamos todos os dias para ter algum tipo de alteração favorável à diminuição das desigualdades sociais, né? Então é isso, são as últimas notícias que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde, mas mais tarde eu volto aqui para a gente complementar os nossos assuntos, tá legal? Um grande abraço, até mais tarde, tchau!